E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quer discutir hoje de que forma os recursos da Petrobras recuperados pela Lava Jato podem ajudar a Amazônia. Esse sim é um dinheiro nosso, que seria muito bem-vindo, hein? O uso de parte dos 2,5 bilhões de reais para as ações de combate ao fogo partiu do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A Procuradora-Geral da República defendeu o repasse. Raquel Dodge anunciou ainda uma força-tarefa para identificar os responsáveis por queimadas que ela considera criminosas. Há suspeita de ação orquestrada, há suspeita de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. E o que nós percebemos da conversa de hoje é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquéritos para investigar e punir os infratores. Isso é gravíssimo, né? Do que a gente sabe até agora de como isso tudo começou, é a declaração mais grave dada até o momento pela chefe do Ministério Público Federal, ou seja, tocaram fogo no mato. Basicamente é disso que se trata. Há informações de que o Ministério Público Federal já teria repassado a delegados da região 3 dias antes do tal do Dia do Fogo, que isso poderia vir a acontecer. Agora, o sistema de fiscalização é absolutamente fragilizado. Tem delegacias do IBAMA lá que tem um funcionário. Que um funcionário vai fazer contra um bando de gente, se é que essa versão vai ser confirmada mesmo, querendo tocar fogo no mato. Quem tocou fogo no mato? Por que tocou fogo no mato? Quais razões para tocar fogo no mato? Isso é fundamental para a gente entender o que aconteceu, né? Não foi só isso que aconteceu, é uma época propícia, como a gente já explicou, etc e tal. Agora, os radares diagnosticaram no dia 10 de agosto uma atividade anormal em determinados estados. No Mato Grosso, por exemplo, hoje tem uma entrevista do governador do Mato Grosso, na Folha de São Paulo, admitindo que alguma coisa aconteceu de diferente naquele dia 10 de agosto. Os focos de incêndio muito perto de estradas, perto de cidades. Então, o que é que houve ali, né? Essa advertência, viu, Rafael, essa advertência que foi feita por um promotor ao IBAMA, ela teve encaminhamento. O problema é que o trabalho de repressão a isso, o IBAMA sempre se socorre das respectivas polícias militares. Não há outra polícia. O IBAMA não é polícia. O IBAMA tem uma atividade fiscalizadora claramente insuficiente em vários pontos do país, né? Do ponto de vista do número de funcionários, mas basta um fiscal do IBAMA para pedir socorro às polícias militares. O problema é que as polícias militares também, às vezes, ou não têm condições, ou não sabe de atender prontamente a requisição, ou não tem interesse mesmo, né? Por alguma razão eles acabam esnobando aquele pedido. Mas é um trabalho que o IBAMA faz, o Ministério Público avisou o IBAMA, que avisou a Polícia Militar, só que a Polícia Militar não pôde atender. E até porque a gente sabe que isso pode ter sido confundido, né? E certamente foi, não há dolo nisso, né? Certamente foi confundido com a atividade que como é que eu diria, habitual nessa época do ano, quando os agricultores promovem queimadas, mas que são queimadas sob controle, para a renovação da área de plantio. Isso numa área que não é área de floresta, é uma área propícia para o plantio mesmo, até porque, como se sabe, a área da Amazônia não favorece a atividade agrícola, em razão do terreno arenoso. Então, o que está faltando muito é isso aí, né? Comunicação entre os entes federados, né? É o IBAMA, que é federal, ter uma comunicação mais fluida, né? mais ágil, e uma resposta também mais ágil por parte das polícias militares. Pois é, e o procurador da República, Joel Bogo, ele lembra muito o Deltan Dallagnol, né? Aquele tipo assim, CDF. Ele diz que há indícios de envolvimento do crime organizado nas queimadas registradas na Amazônia. Ô Zé Paulo, a gente está falando aqui de um negócio chamado de responsabilização, que foi o que o Rafael falou. Quem fez? Então, assim, nós temos o governo estadual envolvido, governo federal envolvido. Então, eu quero saber o seguinte, qual é a responsabilidade, por exemplo, do governo federal na administração do IBAMA? Não dá mais para falar que o IBAMA
tinha sido aparelhado, e foi mesmo, a gente sabe o tamanho do aparelhamento que o PT fez no Estado brasileiro, que era uma coisa absurdamente, que realmente tinha que ser combatido. Tá bom, então, são 8 meses de governo, o IBAMA, se não está mais aparelhado, quem é que está tomando conta do IBAMA? Né? Qual é a administração que tem sido feita para evitar ou para melhorar a fiscalização? Então, assim, o que eu estou sentindo falta, e a minha cobrança é que cada um assuma a sua responsabilidade, não que fique o tempo inteiro apontando que aconteceu isso porque o outro não fez aquilo. Né? Eu acho que é mais maduro e responsável cada um dizer, olha, o governo federal tinha que ter feito isso, não fez porque ou faltou dinheiro, ou a gente fez um comando que não deu certo, ou a gente assumiu uma estratégia que não deu certo, o governo estadual fez isso, quer dizer, tem que ter, alguém precisa mostrar para a gente o que realmente está acontecendo, porque por enquanto nós estamos vivendo uma época em que o fica acusando o outro e o problema continua persistindo. E outra coisa também é o seguinte, qual vai ser a base científica para a tomada de decisão? Quem é que vai fundamentar as decisões de política pública que vão ser tomadas pelo ministro do Meio Ambiente, pelo presidente da República, pelos governadores? Então, assim, é o dado do INPE que vale? É o dado da NASA que vale? Qual é o dado que vale? Qual é o dado que vai ser levado em consideração para a tomada de decisão das políticas públicas necessárias para evitar que isso se repita e para corrigir o que foi feito? Uma coisa é a vida como ela é. Outra coisa é a vida como a gente gostaria que fosse, ou como a gente gostaria que a nossa, enfim, que confirmasse as nossas fantasias. A vida como ela é assim que funciona. Tem uma denúncia de queimada, não sei o quê, é comunicado ao IBAMA que aciona a Polícia Militar. É assim que funciona. Eu sei, Cláudio, eu não acho que eu esteja falando aqui alguma fantasia. Eu não acho que eu esteja falando aqui uma fantasia. Eu estou dizendo que a vida como ela é assim. Assim, não se pode imaginar que o governo, o governo federal, amarrou os fiscais na mesa, inclusive aos seus braços, isso. E impediu que eles exercitassem ou exercessem as suas atividades e os seus deveres. Eu nem de longe passei falando isso, Cláudio. Eu nem insinuei isso. Eu não estou dizendo que você insinuou nada. Eu nem insinuei isso. E eu não acho que a minha cobrança seja fruto da minha fantasia, não. Nem ingenuidade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você somente, que é uma avaliação que eu faço, que é assim que é a vida. É assim que se dá. Na prática, é assim que funciona. Então, qual é o planejamento estratégico do governo agora? Aí você tem que perguntar ao governo. Mas, assim, o que foi... É o que eu estou fazendo. O que acontece na prática é exatamente assim. O IBAMA comunicado da irregularidade, ele procura os meios, e sobretudo quando há indícios de crime, ele procura e tenta e obtém frequentemente, na maior parte dos casos, a ajuda das forças policiais sobretudo a polícia militar, porque é a polícia de choque, a polícia para cessar o problema. É assim que funciona. Agora, porque mudou de governo, o governo está impedindo os fiscais de exercerem as suas atividades? Não, né? Os fiscais continuam lá sendo pagos, aliás, não são salários desprezíveis, são pessoas concursadas, são ótimos profissionais, não só no IBAMA, mas no ICMBio e em todos os órgãos. Há uma extensa rede de funcionários, de servidores, de técnicos, de pessoas muito qualificadas e até razoavelmente bem pagas para fazer esse trabalho de fiscalização e acionar a polícia quando há indício evidente de crime ou quando há uma atividade criminosa, como destacou a Procuradora-Geral da República. Tem um dado também que as pessoas que já me lembraram, né, de que o João Pedro Stedley, ali na campanha presidencial do ano passado, ele fez uma declaração que causou muita polêmica, nunca ninguém deu muita importância a isso, quando ele disse que se o Bolsonaro vencesse a eleição, ele e o MST iam tocar fogo no país. Aquilo ali foi recebido, eu pelo menos interpretei aquilo de maneira figurativa, né, como se fosse uma força de expressão ali para realçar ali o comprometimento desse porra louca com essa questão. Mas, assim, então me chamaram a atenção ontem de que ele poderia estar falando exatamente sobre isso, exatamente sobre questões ambientais, tocar fogo literalmente, não apenas no sentido figurado, mas isso é coisa que, com toda certeza, as autoridades, a Polícia Federal vão investigar.